Quando o filho começa a prosperar, o pai psicologicamente se sente acusado. Se um filho... Aê, gente! Fala, dona Lude. Como salvar sua família do caos, né? Valeu. Deixa a galera no caos. E aí, gente? Tomem seus lugares. E lá vamos nós. Você que está com esses papéis aqui, Lude? Primeira coisa, o que é família? Família é o negócio mais odiado do mundo, tá? Repara minha roupa, não, que eu estava jogando tênis. Família é a coisa mais odiosa que tem no planeta. Por quê? Porque se isso aqui funcionar, ninguém governa a sua casa. Se esse negócio funcionar, alguém sabe de bate-pronto quantas famílias existem? Quantas? 3. A que você saiu, a que você está formando com o seu cônjuge, só termina de formar ela quando morre. Não é, tem gente que fala, não, a família ela para de formar quando acaba de fazer os filhos. Negativo. É uma construção e muita gente abandona a construção no meio do caminho. Então, a família número 2, vocês estão assistindo aí, ó, família número 1 é a família dos seus pais, de onde você saiu. Família número 2, ou se não for dos seus pais, alguém que te criou, que tem autoridade sobre você, de lá que você veio. A família 2 é a que você está construindo, ela só termina a obra na morte de um dos dois. E a família número 3, ela é a mais interessante, a que dá mais trabalho, a que mais gera problema. Que é a família, ou as famílias dos seus filhos. Então, na família número 1, vem a casa dos seus pais. Família número 2 é exatamente seu cônjuge. E a família número 3 são as múltiplas famílias, seus filhos. Então, pare de enxergar seus filhos como crianças, como adolescentes ou como adultos. Enxergue seus pais aceitando que eles deram o melhor que eles podiam por você. Enxergue seu cônjuge. Seu cônjuge precisa de ajuda e, no caso, você é cônjuge dele, né? Então, ele olha para você com esse mesmo olhar. Só que o olhar que a gente tem é de competir com esse e competir com esse. Quando o filho começa a prosperar, o pai psicologicamente se sente acusado. Se um filho prospera mais do que o pai ou que a mãe, isso é psicológico. Já está instaurado um processo de crise, de caos. Ah, minha mãe, ela torce por mim, ela torce, mas tem um problema. Quando você arrebenta demais na prosperidade, a sua mãe pensa, o que eu fiz de errado? Aí começa a olhar para ela, vê que tem algo diferente demais em você que não é ela. E aí começa a treta. Isso é a coisa mais normal do mundo. O que eu tenho que fazer então? Um remedinho para cada um. Pais. A minha família com os meus pais, eu preciso ressignificar. E tem que fazer o que com a família dos meus pais? Tem que desconectar. Mas como a gente é apegado, falastes bem. Então pega o argumento de Gênesis 2, 24, que Deus, no meio da criação, no meio da formação da terra, ele solta uma bomba. É para deixar pai e mãe e se tornar uma só carne. Uma só carne não é sexo, uma só carne é produto biológico, é um terceiro integrante. Como é que forma uma família? Eu entendo que o mundo está moderno e a moral está caindo, já há algum tempo. As pessoas querem inventar que qualquer coisa é família. Então, um ser humano juntou com um cachorro, ele chama de família. Não chama de família. Hoje você não pode nem falar que você compra cachorro, porque eu já vou ser cancelado agora. Como é que fala? Adotou. Não adotou, você foi na loja e comprou, pegou a nota fiscal, isso é o quê? Por que eu vou ser cancelado? Pode escrever, agora. Pode contar 10 minutos, a galera vai explodir esse vídeo meu. Marçal não respeita os tutores. Tutor de cachorro? Não, me ajuda, eu te entendo. Você quer inventar coisa, fábula, tem gente que está casando com fantasma. Tem gente que está fazendo loucura. Resumindo, se eu não estiver enganado, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala exatamente o que é família. Vocês sabem disso ou não? Abre aí para ver se eu estou doido. Porque eu fui para a faculdade de Direito em 2005, acho que passou 20 anos, talvez deve ter tido atualização. Mas se ninguém mexeu no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá fala que a família é pai, mãe e filho. Você é contra as famílias? Não sou, cara. Você pode chamar qualquer coisa de família na sua cabeça, mas tem que entender como é que Deus enxerga. Foi Ele que criou esse negócio. Ah, não, Marçal, você é do século XVI, da Idade Média, da onde que você é? Eu não sou de lugar nenhum, cara, eu sou ultramoderno. Eu saio daqui de Alphaville para São Paulo, eu não vou de carro, eu sou moderno, eu vou de helicóptero. Você vai na minha casa, tem R$1 milhão de automação, as portas abrem sozinhas, as coisas faz tudo sozinha. Mas eu sou moderno à moda antiga. E o que você tem a ver com isso? E eu sei que você não precisa concordar comigo, mas enquanto você não encarar a realidade, você vai passar mal. Pergunta para qualquer mulher que está sem um marido, para você ver se ela está plenamente feliz. Ela pode estar numa situação bem legal, que é o cara era tão ruim que sem ele está menos pior.
mas quase 50% dos lares no Brasil são liderados por mulheres. O que eu tenho com isso? Eu já fui filho de uma mulher divorciada e eu sei o quanto que ela pagou por isso. Vive a metade da felicidade, do desfrute que deveria viver e tem que trabalhar dobrado. Que legal! Pergunta para qualquer um se esse é o plano que ela queria, se é isso que é a plenitude que ela buscou. Eu não estou te falando que está certo e que está errado, estou te falando o seguinte, encara a realidade. Se você for olhar para a biologia diz algo. As pessoas de hoje, elas têm não só problema de identidade, elas têm problema com a lógica, elas têm problema com a realidade. Você pode ser o que você quiser, Deus te colocou em mais semelhança dele, você pode abrir mão disso, inclusive. Você pode falar que é um papagaio, você pode falar o que você quiser. Agora, você quer se resolver, você quer explodir, na vida, você tem que sair debaixo dos escombros da sociedade. A sociedade está debaixo de escombros. E o que são esses escombros? A gente tinha uma novela. A novela pregava uma coisa. A novela não imita a nossa vida. A novela é patrocinada para mudar o comportamento de um povo. A gente é viciado em arroz e feijão porque é uma commodity barata. Porque se a gente resolver todo mundo comer muita carne e comer muito salmão, nós estamos perdidos no país. A inflação vai lá em cima. Porque a gente não tem esses produtos à disposição. Aí você fala, cara, o Brasil é um país... Deixa eu te falar. Eu não estou falando mal do arroz, não. Eu tenho uma marca de arroz, tá? Comprem arroz, principalmente da nossa marca. Família Marçal, o nome do arroz. Alguém já comeu aí? É bom ou não? Foi feito no Rio Grande do Sul. Um beijo para a galera do Rio Grande do Sul. Por que eu estou te contando isso? E se eu te falar que 90% dos problemas que você tem está na sua família número 1, mesmo você não morando lá com eles? Porque se eu não resolvo, meus pais moram dentro de mim. Vocês não estão entendendo. Antes da Bíblia pedir para você honrar pai e mãe, a Bíblia deu uma declaração. Deixe pai e mãe. Você nunca vai virar homem e nem mulher, enquanto você não deixar de ser filho. Por que isso, meu Deus do céu? Eu queria perguntar, era para Deus. Deus, por que você não esperou lá no capítulo 7 de Gênesis para falar isso? Porque você já foi tratando com Adão, já no capítulo 2. No capítulo 1 ele cria, no 2 ele forma e no 3 tem queda. Antes da queda ele já mandou vazar. Que loucura. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne, ou seja, vai ter um filho. Então, tecnicamente, à luz das escrituras, quando uma família é formada, não é quando o homem casa com a mulher. Segundo, não é quando os dois têm o primeiro ato sexual. Terceiro, aí sim é o dia que aparece um povo. É um dia que juntar duas pessoas imprime um povo. É uma criança. Então, uma família, ela só é produzida de verdade. Eu sei que no dicionário fala uma coisa, na sua faculdade de humanas fala outra, cada um fala o que quiser. Só lembra de uma coisa, não é o casamento que constrói a família. Sabe por quê? Porque um divórcio dessa família, essa família desconectou. Agora, quando produz um filho, não tem como ser divorciado dessa família. Você pode afastar do cônjuge, mas a família vai existir. E eu sei que tem gente que fica louco na hora que eu começo a tocar nesse assunto. Deixa eu contar uma coisa. Diminui os problemas que você tem. Como é que resolve caos em família? Dá um jeitinho de melhorar emocionalmente. O meu empenho como ser humano e cidadão nessa nação, tá? Em outras nações que eu vou servir, estou servindo já. É que as pessoas tenham maturidade antes de sair tomando as decisões mais importantes da vida. É muito triste. No meio do caos, a pessoa, ela quer ser algo, e esse algo define o futuro dela para sempre. Ela fala, não, eu quero... O que você quer ser quando você crescer? Pergunta para os meus filhos, você vai rir. Eles falam, quando eu crescer, eu quero ser grande. Mas eu vou empreender e vou ser investidor, e vou fazer o que eu quiser. Eu quero ter liberdade, eu quero ter isso. Uma hora ou outra, um é picado por alguma coisa de amigo. Aí eu vou lá, dou um reset no comando, escrevo as linhas de novo. E aí fala, agora aperta play, deixa eu ver. Aí funciona. Sabe o que minha intenção aqui? Resolver pelo menos 90% dos problemas que você tem, você nem sabe que tem. A maior parte dos problemas que você tem é da família 1 que você não resolveu. Aí você carrega bloqueio desnecessário. Bloqueio que não faz o mínimo sentido. Então, na família do papai e da mamãe, precisamos ressignificar e precisamos desconectar. Simples. Tá, mas por que eu vou fazer isso? Porque a Bíblia fala e acabou. Não precisa ter dó, porque Deus não teve. Meteu no capítulo 2 lá, Moisés escrevendo, o que é Deus? Deixará pai e mãe. Eu, se eu estivesse escrevendo, eu ia perguntar a Deus, Adão não tem pai nem mãe, que rolê é esse? Ou seja, o recado não era para o Adão desconectar de pai e mãe, porque ele não tinha. Era para ele ensinar o filho dele. Treine seu filho assim. Na hora que ele achar a mulher da vida dele, ensina ele a ir embora. Meu filhinho mais velho fez 10 anos, 2 anos atrás. A gente estava nos Estados Unidos, na nossa casa lá. Aí ele falou, papai, hoje eu fiz 10 anos. Peguei ele, pus em cima de um baú, ele ficou da minha altura, certinho. Eu falei, filho, na próxima vez que você fizer 10 anos de novo, eu quero você longe daqui.
O olhinho dele encheu de água. Aí o Nézio, o Thiago Rocha estava lá no café da manhã, ficou todo mundo assim, cara, por que você está fazendo isso? E ele chorando, assim, coisa mais linda. Meu coração ficou tocado? Ficou, mas eu falei a verdade. Eu falei, o papai, como foi mole demais, casou com a sua mãe com 21. Você vai bater meu recorde. Eu quero sair embora vazando, antes dos 20. Mas a próxima vez que você fizer 10 anos na minha frente de novo, não esteja aqui dentro dessa casa. Eu não quero ser debaixo do meu governo, assuma seu governo. Foi muito marcante para ele. Mas você não acha que ele bloqueou? Bloqueou. O cara tem 10 anos, como é que você explica isso para ele? Eu lembro quando meu pai, eu era pequeno, ele ia fazer uma correçãozinha, ele de cueca assim na sala falando, amanhã você vai casar, amanhã você vai ter filho. Eu não entendi aquilo, eu era criança, 6, 7 anos de idade, eu vi, como assim amanhã? Mas ele foi colocando isso na minha cabeça, ele foi treinando. Na geração de hoje, está tão absurdo que as pessoas não vão ter mais filhos, vocês sabem disso, né? Sabe ou não? Galera, tá tudo trocado. Antes eram as irmãs que usavam coque da Assembleia de Deus, agora é os caras. Não sei o que está acontecendo. As irmãs do coque sumiu e os irmãos do coque agora apareceu. Eles não dão conta de assumir uma mulher, eles querem o cachorro. Mas louco, imagina. Cara, 40 anos, morando com a mãe, usando coque de assembleiana, com um cachorro chamando de filho e uma camisa do Che Guevara. Aí é loucura. E aí, pega uma notícia e coloca no painel de LED para mim. Ó a notícia. Cientistas, sei lá, estudiosos, não sei onde que esse povo estuda. A adolescência agora vai até os 24 anos de idade. Então, você imagina um homem com antena parabólica na cabeça, chamando de filho um cachorro e falando que a adolescência dele vai até os 24. Estou lá em Israel agora, sabe o que aconteceu, Lud? Chegando lá no Muro das Lamentações, um monte de criança com um monte de família chegando. Os meninos aos 13 e as meninas aos 12. O bar mitzvah vai levar a criança. Eles vão fazendo festa, a família, eles fazem uma tendinha. O menino vai andando, os irmãos, a família, os parentes, todo mundo gritando. Ele vai diante do Muro das Lamentações e lê a escritura em público pela primeira vez. E você sabe o que acontece? Quando o menino está com 13 anos de idade, ele não entra para a adolescência, ele entra para a fase adulta. A adolescência só tem no Ocidente, é por isso que a gente é um bando de otário. Porque você pega uma criança e taca ela na adolescência com 12 anos para tirar ela aos 24, nós estamos formando uma fábrica de gente otária. Ah, Marçal, mas as criança no máximo até 10 anos de idade, irmão. Nós estamos com tecnologia. Olha lá, sim, cientistas sugerem que a adolescência pode estender até os 24 anos, até mesmo até o início dos 30. Em algumas pesquisas, devido ao desenvolvimento infernal e demônios que não deixam essa pessoa virar patriarca. É o que está escrito aqui. Isso aqui chama retardo de patriarcado e matriarcado para não ter família, irmão. Vocês estão caindo nos golpes tudo. Sabe como é que eu treino lá em casa? Toda hora que eu olho, vai ter quantos filhos? A Bela, 6. Todo mundo fica horrorizado. Miguel, você vai ter quanto? 9. Beijo, você vai ter quanto? Você já sabe, 7. E você, Lourenço? Por enquanto, 5. Porque ele só quer ter um a mais para validar a premiação lá de casa. Que eu prometi, se bater 3 gatilhos, $1 milhão para cada filho. E ele falou, ó, se você tiver 5, eu vou ter 6. Se você tiver só 4, que eu acho que você vai parar aí, eu podia parar aí, ele falou. Com 5, bateu o gatilho de 34 anos de idade. 34. Se conseguir ter 5 filhos com o mesmo cônjuge, antes dos 34, $1 milhão na cacunda. Eu vou pagar. Espero que quando eu virar presidente, eu coloque o dólar R$1. Senão vai custar 25 milhões de reais essa benfeitoria aí. Resumiu esse problema dentro da sua casa? Eu vou te falar, você fica a pessoa mais leve do mundo. A maioria de vocês não entende, mas a coisa que acaba com a vida de vocês é aqui. Ó, o lugar mais doce, mais abençoado, mais seguro, é o lugar que mais destrói gente. Por quê? Porque nossos pais não tinham o intuito de treinar a gente. Nossos pais queriam criar a gente. Você cria galinha, você faz um cercado, taca lá dentro e taca comida. Pronto, por que cerca? Para não morrer, para não acontecer nada. Isso é a verdadeira criação. O que você faz com a criança? Fecha ela dentro de uma jaula, para ninguém pegar ela. E começa a pôr os traumas. Cuidado com o homem do saco. Vai passar lá na rua. Aí, cuidado com gente estranha. Você não está fazendo para o bem dela, sim ou não? Tem gente que até hoje não faz network por causa dessa frase. Cuidado com gente estranha. Está bloqueado até hoje. Uma das poucas coisas que você não precisou de ir no MEDP ou desbloquear em lugar nenhum, sabe o que foi? Foi atravessar a rua sem sua mãe. Tem gente que, se tudo fosse desbloqueado igual atravessar a rua, você estava